Olá, nono ano, tudo bem? E aí, todos bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os três principais tópicos que estarão na nossa prova, tá? E para isso eu vou usar os mapas mentais que tem no livro de vocês, tanto no livro 3 quanto no livro 4, tá bom? Para a gente poder aproveitar melhor aí o conteúdo. Então, se puder, pega o livro aí para acompanhar, aproveita, vai fazendo as anotações, vai complementando as lacunas que estão vazias, ou então pega o caderno para a gente poder fazer realmente aí uma anotação já para estudar para a prova, tá bom? Então, o primeiro capítulo que nós vamos ver fala de Oriente Médio, que nós temos realmente essa questão dos conflitos que estão realmente bem ligadas ali às suas questões territoriais, às suas questões sociais, econômicas e na organização. Então, os conflitos que vão marcar, né, essa característica. Tanto é que o livro traz aqui Oriente Médio considerado um barril de pólvora, né, justamente por conta dessa grande quantidade de conflitos que tem aí realmente uma característica da interferência de outros países, principalmente países ocidentais, como Estados Unidos, que tem grande interesse no petróleo e também ali pela sua por ser uma região estratégica, tá bom? Então, o primeiro conflito que a gente vai destacar, né, é falar dessa divisão aqui da Palestina, que vai ser marcado sem dúvidas aí, desculpa, por uma interferência da ONU, né? Essa pressão desse mundo aí pós-guerra, perseguição étnica, né, que nós tivemos assim em grande escala ao povo judeu. Então nós temos aí realmente essa criação, né, desse conflito nessa região, onde nós vamos ter 57% do território dividido ali, que vai ser pertencente a Israel, e 43% do território que vai ficar com a Palestina. Então, assim, quando a gente tem essa interferência e tem essa divisão do espaço nessa região, nós temos realmente um descontentamento da população que fica ali naquela região, principalmente do povo de Israel, que acaba não tendo, né, o seu território reconhecido, o que gera ainda um conflito mais intenso nessa região, tá? Então, além de ter realmente essa interferência, não tem essa aceitação, e aí a gente tem uma intensificação nesse confronto, né? Então, a gente tem realmente aí um território bem segregado por uma disputa que vai bem além de ser uma questão territorial, né? Tem as diferenças étnicas, tem as diferenças religiosas e os interesses econômicos, é óbvio, né? Eu acho que é um dos fatores mais fortes, tá bom? Então, seguindo aqui, então nós vamos ter os palestinos que atualmente vão ocupar a faixa de Gaza e também vão ocupar a Cisjordânia, tá? Então os palestinos vão ficar com essas duas regiões, tá? E aí que a gente vamos assim encerrar aqui esse caso, mas deem uma lidinha lá no livro de vocês, na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde nós temos um mapa, né, que mostra ali a região da Palestina, página 118, tá? Que aí vocês vão conseguir visualizar melhor essa divisão. Seguindo, nós vamos entrar aqui e comentar no conflito, né, na guerra entre Irã e Iraque, né, em 1980, que teve aí uma duração de 8 anos e terminou sem vencedor, tá? Lembrando que esse confronto, né, entre eles teve essa interferência, né, dos Estados Unidos, porque é uma região bem estratégica ali com relação à exploração de petróleo,
E aí, no Irã, nós tivemos o afastamento do seu líder, né, o Mohammed, que, desculpa, não vou conseguir pronunciar o nome todo, tanto do líder dele, tá, quanto o que ele o que o substituiu, que foi o líder Ayatollah Khomeini, né, e que tinha esse fundamentalismo religioso no Islã, né? Então, o que traz aí realmente esses movimentos que nós conhecemos, que são realmente mais voltados ao extremismo, tá? Então, quando o Irã ele tem essa substituição, né, o seu antigo Shah, o Mohammed, ele tinha uma ligação econômica, comercial com os Estados Unidos. E aí isso se rompe, né, porque eles buscam realmente afastar essa influência do Ocidente, até nessa questão de reivindicar para eles. E aí os Estados Unidos ele acaba se aliando, né, ao líder de Saddam Hussein, que era o líder do Iraque na época, e que também tinha um interesse econômico na região. Então, temos aí realmente essa situação de conflito que foi muito intenso, nós tivemos muitas perdas, né, muitas mortes, e teve aí um cessar-fogo que recebeu, sem dúvidas, o intermédio aí da ONU, mas assim, ainda é uma questão bem tensa para a região. Então, seguindo aqui, nós vamos falar do extremismo, né, religioso, que nós vamos ter aí um desdobramento, né, para esses grupos extremistas. Então, assim, falando aqui do ataque de 11 de setembro, nós vamos falar realmente do Al-Qaeda, que foi o primeiro grupo extremista dessa região, tá? Então, lembrando que dentro do Islã a gente tem essa segmentação entre sunitas e xiitas, porque um realmente vai ter vai ser tão extremo, né? E o outro não, ele vai realmente vai seguir a religião dele e ponto, acabou, não precisa, não vê essa necessidade do ataque terrorista, né? Então, para divulgação, para conseguir os seus objetivos, né? Então, aqui a gente tem realmente em 11 de setembro o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que aconteceu já há tanto tempo, mas que ainda realmente é muito forte, né, para toda a população dos Estados Unidos e para todos, porque foi realmente uma grande capital que foi atingida, e aí nós tivemos uma grande, vamos dizer assim, né, uma grande declaração de guerra. A gente não pode esquecer que teve, né, o próprio Estados Unidos que lançou aí essa política, né, a doutrina Bush, que seria Bush, enfim, seria realmente o combate ao terror, né? Então, todos aqueles que não apoiassem terroristas não seriam mais bem vistos pelos Estados Unidos, tá bom? Em 1990, nós vamos ter ali a Guerra do Golfo, né? Onde nós vamos ter o Iraque invadindo Kuwait, né? Que vamos ter a alegação aí dessa questão do valor do petróleo. Então, mais uma vez, a exploração do petróleo envolvida num conflito. E é claro, né, que os Estados Unidos interviram no Iraque. Então, nós vamos ter realmente o quê? Uma invasão do Iraque, né, no seu vizinho, no Kuwait, acusando Kuwait dele vender o petróleo num valor mais alto do que era permitido, do que era convencionado pela OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. E sem dúvidas ali a região é bem, como é que eu vou dizer assim, de extrema importância nessa produção, são grandes produtores de petróleo. E aí nós tivemos o fechamento da região do Golfo do Pérsico, que teve aí fez com que os preços subissem demais. E aí o que acontece? Né? É claro que vários países da OPEP e os Estados Unidos, né, então, acabaram realmente aí entrando, né, intervindo nesse conflito.
E aí se destaca realmente a operação, né, Tempestade no Deserto, que vai realmente ter essa intervenção ali no território para ter realmente a abertura dos portos e novamente a exportação de petróleo, que fez novamente, né, com que a queda ali para tudo, vamos lá, que fez com que o preço do petróleo, né, retornasse, né, abaixasse novamente e voltasse a circular e comercializar, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos perceber, né, que outros grupos terroristas vão surgir, né, como desdobramento aí da Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi o primeiro grupo terrorista, que ele era liderado por Osama Bin Laden, né? Então houve essa declaração da guerra ao terror, como eu comentei antes, mas depois tem um enfraquecimento quando o seu líder ele consegue ser preso, né, e executado. Então os Estados Unidos conseguem realmente acabar com essa liderança do Al-Qaeda, mas nós temos outros grupos que vão surgir. E aí, o grupo terrorista considerado mais radical que a Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, que vem com essa ideia, né, não de só afastar os ideais e interesses do Ocidente no território, mas vem também com essa ideia de criar um Estado Islâmico, né? Então, influi realmente nessa questão de demarcar o território, organização política, comercial, enfim, como um todo, né? Um Estado bem estruturado nas leis do Islã, tá bom? Mas aí nós temos realmente essa guerra ao terror, né? Só pra gente retornar aqui e finalizar esse mapinha, que diz que após os ataques de 11 de setembro, né, os Estados Unidos, sob o comando de Bush, iniciaram uma caçada no Afeganistão e no Iraque, tá bom? E aí realmente declararam, né, além de fazer essa incursão aí nesses dois países, declararam guerra no terror. Então todo aquele que, como eu comentei mais cedo, todo aquele que apoiasse realmente esses ideais também estaria contra, né, os Estados Unidos, tá bom? Então vamos seguir aqui para o nosso próximo capítulo, mas que vai continuar na Ásia, né? Só que agora a gente vai partir para o Japão, o Oriente desenvolvido. Então vamos falar um pouquinho dessa parte do Japão, que é um pouquinho complexa, mas nada de difícil. Então, vamos lá. O período entre 1603 e 1869, né, o shogunato, o líder shogun, era um militar com poderes políticos. Seguindo aqui, né, política e econômica semelhante ao feudalismo europeu, né? Então nós tínhamos realmente essa organização no Japão nessa época, onde nós tínhamos essa divisão, pescadores, quem trabalhava no campo, né? Então havia realmente essa segregação. Lembrando que o shogun, né, ele era uma figura política, mas que não ficava no lugar do imperador. Ele tinha realmente uma grande projeção política, tá bom? Então, por isso que muitas vezes aparece como uma figura bem mais forte ali que o imperador, porque realmente ele que cuidava de toda essa parte, né, de política, estratégia, administração, e ficava como essa relação, né, vamos dizer, do império, né, do imperador com o povo, tá bom? Com esses feudos. Seguindo aqui, nós vamos para o período entre 1868 até 1912, que é a era Meiji, né, onde nós temos uma grande mudança no sistema político produtivo no Japão, onde nós vamos ter ali uma política econômica, capitalista, tá? E
imperialista. Então aqui a gente tem realmente uma aproximação do Japão com o Ocidente, que o Ocidente desenvolvido, que está realmente nesse momento de imperialismo com outros países, de busca de matéria-prima, e o Japão realmente ele vai ter esse processo de industrialização, de renovação. Muita coisa vai mudar e a gente percebe alguns reflexos disso, até mesmo na vestimenta, no vocabulário da população, e a gente vai ter realmente o Japão que vai exercer esse imperialismo nos outros países ali, porque ele se abre para a industrialização, então as suas empresas elas começam a se adaptar a essa nova forma produtiva. Só que o Japão, a gente sabe que tem um território ali de arquipélago, de ilha, e que acaba sendo pobre nessa parte de disponibilidade de matéria-prima. Então ele começa a explorar outras regiões, ali Coreia, né, Manchúria na China. Então nós temos aí realmente esse imperialismo japonês nessa região da Ásia, tá bom? Mas no período pós Segunda Guerra Mundial, ele vai adotar um modelo produtivo toyotismo. Mas vamos lá, né? Vamos lembrar que no período pós Segunda Guerra Mundial, mas vamos lembrar que a saída da Segunda Guerra Mundial foi realmente complicada para o Japão, né? Nós tivemos aí o bombardeio dos seus grandes centros financeiros, Hiroshima e Nagasaki, né, pelos Estados Unidos, por conta da aproximação do Japão, né, na Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos ali realmente o Japão saindo derrotado da Segunda Guerra Mundial, e uma das condições, né, que ele realmente vai pagar aí essa sanção por apoiar realmente os países que estavam, vamos dizer assim, né, provocando o conflito, e aí ele acaba tendo que pagar algumas sanções, questão de indenização, tá? E aí, com isso, né, ele vai receber uma ajuda dos Estados Unidos, que inicialmente o bombardeou, mas depois ele vai oferecer uma ajuda, né, vamos dizer assim, financeira, mas com algumas condições essas, por exemplo, deixar essa política capitalista imperialista que ele estava exercendo nos países vizinhos, né, e também abandonar esse investimento nessa área militar, né, armamentista. E com isso o Japão ele começa a investir mais em educação, né, formação de mão de obra, e também em tecnologia, desenvolvimento ali dessa indústria. Então, esse modelo que vai despontar é o toyotismo, tá bom? Que vem realmente aí com essa nova necessidade de produção, que precisa estocar menos produto, porque a tecnologia avança muito rápido, precisa lidar realmente com pouca matéria-prima, evitar desperdício, e que ganha realmente aí, como é que eu vou dizer assim, o mundo, né? Então vai ser adotado por outros lugares também, porque traz maior eficiência na etapa produtiva. Então, desenvolveu o método, né, que é o just in time, ou seja, a produção de acordo com a demanda, né? Então, assim, vai produzir de acordo com o que está sendo pedido, né? O que o mercado está querendo naquele momento. E segue a filosofia Kaizen, que é uma filosofia que busca realmente investimentos em melhorias, né? Melhorias como um todo, tá? Para a sua população. E esse momento, né, foi chamado, esse momento foi chamado de milagre japonês, tá bom? E aqui, finalizamos aqui, não esqueçam também de dar uma olhadinha, tá, com relação a essa transição aqui do período da era Meiji
para o momento pós Segunda Guerra Mundial, com essa questão de industrialização. Nas Aibatsus, né, que eram empresas que ainda vinham aí famílias feudais e que foram se adaptando ao novo modelo de produção, né, e começaram a tomar conta da economia japonesa, e o que fez aí alavancar esse grande crescimento de empresas no Japão, tá? E a gente pode citar alguma delas aí, como por exemplo a Mitsubishi, a Mitsui e a Sumitomo, tá bom? Então são empresas, assim, a Mitsubishi a gente conhece também, né? Que são empresas que atuam na área financeira, na produção industrial, tá? Então são empresas bem diversificadas, tá bom? Então, fechamos aqui o Oriente desenvolvido nesse mapinha mental e vamos seguir para o nosso próximo capítulo, que são os tigres asiáticos, né? Então, vamos lá. Os primeiros tigres asiáticos que foram Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, e que depois, né, foram seguidos por outros países, né, Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã e Filipinas. Já aí vocês vão anotar aqui nos novos tigres asiáticos, que vão seguir esse modelo de industrialização, né, essa mudança econômica que esses tigres asiáticos implementaram no seu território, né? Então, o modelo de industrialização adotado foi realmente a plataforma de exportação. Então, anota aqui, plataforma de exportação. Então, a ideia aqui era realmente atrair indústrias, né, empresas de outros países, atrair realmente tecnologia e investimento estrangeiro para produzir, para vender para outros países, tá? Então, a ideia inicial não é realmente o abastecimento da população interna. Vai ser ali um desdobramento, tá? Então, é claro que esses países, eles também investiram nessa formação aí de mão de obra. Então, são pessoas que vão ter realmente ali empregos, que vão possibilitar, assim, essa formação de carreira. Então, vão ter mais melhorias salariais. Então, vai trazer, sem dúvida, ali uma melhoria para a população local, tá? Mas o modelo de industrialização é plataforma de exportação, tá bom? Que foi viabilizado, né, por investimentos, como eu comentei, investimentos em educação, a desvalorização cambial e o incentivo à exportação. Então, era realmente essa ideia de atrair esses investimentos, tá bom? Para a produção na região. E os principais produtos, né? Então, hoje, eles produzem e exportam principalmente produtos eletrônicos, automóveis, têxteis, tá? Então, é o que eles exportam hoje. Inicialmente, eles tinham uma produção um pouco mais simples, né? Produção, assim, de brinquedos, utilidade, a gente fala assim, né? Utilidade do dia a dia, tá? E aí, com investimento estrangeiro, a gente tem realmente aí a entrada de empresas de eletroeletrônicos, automóveis, que vão marcar bastante aí essa região, tá bom? Então, gente, tigres asiáticos é realmente bem simples, né? Vocês perceberam que o capítulo é bem pequenininho, porque a gente não tem muito o que falar aí desses tigres asiáticos, não, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Não deixem de dar uma lida em todo o conteúdo. Quem tá sem o livro, aproveita, dá mais uma pesquisada, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato, perguntem. Turma, então por hoje é só. Um abraço, obrigada pela participação e até a próxima.